De todas as estrelas das artes marciais que dominaram nossas telas ao longo dos anos, é fácil concordar que Chuck Norris e Bruce Lee foram realmente os maiores. Suas reputações como duas das maiores estrelas da história das artes marciais permanecem indiscutíveis. Mas recentemente algo surpreendente aconteceu. Chuck Norris revelou algumas coisas realmente interessantes e chocantes sobre Bruce Lee. Fui muito abençoado com minha carreira no cinema. Tudo começou com Bruce Lee. Então, o que Chuck Norris tinha a dizer sobre Bruce depois de todos esses anos, junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo das artes marciais. Chuck Norris, uma lenda das artes marciais. Carlos Ray, mais conhecido como Chuck Norris, é um dos artistas marciais e estrelas de cinema mais icônicos de sua geração. Nascido em 10 de março de 1940, Norris teve uma infância difícil. Ele não era atlético, era tímido e tinha um desempenho acadêmico mediano. Seu pai, Ray, trabalhava esporadicamente como mecânico de automóveis e frequentemente passava meses bebendo. Envergonhado pelo comportamento do pai e pelas dificuldades financeiras da família Norris, tornou-se profundamente introvertido, uma característica que o acompanhou durante toda a infância. Em 1958, Norris ingressou na Força Aérea dos Estados Unidos como policial aéreo e foi designado para a base aérea de Osan, na Coreia do Sul. Foi lá que ele ganhou o apelido de Chuck e começou a treinar Tang Soo Do, uma arte marcial que eventualmente o levou a conquistar faixas pretas e mais tarde a fundar seu próprio sistema de artes marciais, o Chung Kuk Do Caminho Universal. Ao retornar aos Estados Unidos, continuou seu serviço como policial militar na base aérea de Mort, na Califórnia. Norris foi dispensado da Força Aérea em agosto de 1962 com a patente de aviador de primeira classe. Após deixar as Forças Armadas, candidatou-se a uma vaga de policial em Torrance, Califórnia. Enquanto aguardava a análise de sua candidatura, decidiu abrir um estúdio de artes marciais, uma decisão que acabaria por moldar o restante de sua carreira. Norris começou a competir em torneios de artes marciais, mas enfrentou desafios logo de início. Perdeu suas duas primeiras competições por decisão unânime para Joe Louis e Alan Steen, e mais tarde sofreu 3 derrotas para Tony Tulliners no Campeonato Internacional de Karatê. No entanto, em 1967, Norris havia melhorado significativamente, conquistando vitórias sobre lutadores habilidosos como Vic Moore. Em 3 de junho daquele ano, ele venceu o torneio de karatê de 1967, após derrotar 7 oponentes, culminando em uma luta final contra Skipper Mullins. Mais tarde naquele mês, em 24 de junho, ele foi coroado campeão em esse. No campeonato de karatê All-American de Henry Cho, realizado no Madison Square Garden, ele conquistou o título ao derrotar Julio LaSalle e Joe Louis na final. Durante esse período, Norris conciliou sua carreira competitiva com o trabalho na Northrop Corporation e a expansão de sua rede de escolas de karatê. Seu site oficial lista vários clientes famosos, incluindo Steve McQueen, Chad McQueen, Bob Barker, Priscilla Presley, Donny Osmond e Marie Osmond. No início de 1968, Norris sofreu a 10ª e última derrota de sua carreira em uma decisão inesperada contra Luis Delgado. No entanto, em 24 de novembro de 1968, ele vingou essa derrota e, ao fazê-lo, conquistou o título de campeão profissional de karatê na categoria peso médio, título que manteria por 6 anos consecutivos. Dei aulas por 15 anos. Sim, fui campeão mundial de 1968 a 1974. Uau! Em 1º de abril, ele defendeu com sucesso seu título de campeão americano de karatê em um torneio de todos contra todos no Torneio de Campeões de Karatê da América do Norte. Mais tarde, naquele ano, ele venceu o Campeonato Americano de Karatê pela 2ª vez, marcando seu último torneio antes de se aposentar invicto. Como Bruce Lee e Chuck Norris se conheceram. Enquanto competia, Norris conheceu Bruce Lee, o homem que mudaria sua vida. Na época, Lee estava ocupado ganhando fama com a série de TV O Besouro Verde. Norris e Lee desenvolveram uma forte amizade, bem como uma relação de treinamento e profissional.
Após o encontro, Lee partiu para Hong Kong para seguir em frente com sua carreira cinematográfica. No entanto, a lenda não se esqueceu de seu amigo americano. Ele o ligou de volta em 1972 com a oferta de fazer um filme com ele. Ele ofereceu a Norris o papel de seu oponente no icônico filme O Caminho do Dragão. Mas quem foi exatamente Bruce Lee? O homem que revolucionou as artes marciais e deixou um impacto eterno no mundo. Quem é Bruce Lee? Bruce Lee inegavelmente abriu caminho para o MMA moderno e enfrentou inúmeros artistas marciais ao longo de sua carreira como ator. Trabalhou em diversos filmes icônicos antes de sua morte prematura. Mesmo assim, seu legado permanece válido até hoje. Nascido Lee Junfan, em 27 de novembro de 1940, em São Francisco, Califórnia. Lee é lembrado como um dos artistas marciais e ícones culturais mais influentes de todos os tempos. Apesar de sua morte prematura aos 32 anos, em 20 de julho de 1973, suas conquistas e filosofia deixaram um legado duradouro que continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo. A jornada de Bruce Lee começou em Hong Kong, para onde sua família se mudou em 1941. Como ator mirim, participou de quase 20 filmes chineses demonstrando seu carisma natural. Paralelamente à atuação, ele estudou dança e treinou o estilo Wing Chun de Kung Fu, lançando as bases para suas habilidades em artes marciais. Em 1959, Lee mudou-se para os Estados Unidos, frequentando a Universidade de Washington, onde começou a ensinar artes marciais. Sua abordagem inovadora combinava técnicas tradicionais com sua própria filosofia, eventualmente formando o que ele chamou de Jeet Kune Do, ou o caminho do punho interceptor. A primeira grande incursão de Lee na mídia americana foi como Kato, o parceiro acrobático do Besouro Verde. Embora seu papel tenha lhe rendido reconhecimento, Hollywood oferecia oportunidades limitadas para atores asiáticos, o que levou Lee a retornar a Hong Kong no início da década de 1970. Lá, ele rapidamente se tornou uma sensação com filmes repletos de ação como O Grande Chefe e O Caminho do Dragão, que ele escreveu, dirigiu e estrelou. O Caminho do Dragão apresenta uma cena de luta agora lendária entre Lee e o artista marcial Chuck Norris. Até hoje, a luta permanece uma das batalhas mais lendárias já registradas em filme. A luta de O Caminho do Dragão. De todos os confrontos lendários entre ícones clássicos do Kung Fu e do cinema de artes marciais, poucos são tão famosos quanto o duelo entre Bruce Lee e Chuck Norris. A luta deles em O Caminho do Dragão tornou-se um clássico cult entre os fãs de filmes de artes marciais, em grande parte devido ao imenso legado de ambos. O duelo inesquecível aconteceu no filme O Caminho do Dragão, produzido pela Golden Harvest. Este foi o terceiro filme de artes marciais de Lee e marcou a primeira aparição creditada de Chuck Norris nas telonas. Apesar de ter pouco diálogo e aparecer apenas nos momentos finais do filme, Norris recebeu o segundo crédito, o que destaca a importância de seu papel. O personagem de Chuck Norris Colt é um lutador contratado para desafiar o personagem de Bruce Lee em um confronto decisivo no Coliseu em Roma. A luta de quase 10 minutos, com contato físico real em vários momentos. É amplamente considerada uma das cenas de luta mais intensas e bem executadas da história do cinema de artes marciais. Como Norris interpretou o antagonista à batalha, terminou com a vitória do personagem de Bruce Lee. Chuck Norris era frequentemente questionado em entrevistas sobre sua relação com Bruce Lee. Os dois se conheceram em 1968 em um torneio de karatê e rapidamente se tornaram amigos, por cerca de 2 anos. Lee e Norris treinaram juntos no quintal da casa de Norris, aprimorando técnicas e condicionamento físico, segundo Norris, enquanto eles. Eles nunca chegaram a lutar de verdade, embora tenham feito alguns treinos de sparring durante as sessões de treinamento. Apesar disso, o astro de Walker Texas Ranger tem evitado dar muitos detalhes sobre o que aconteceu nesses treinos, insistindo que as trocas de golpes nunca foram intensas o suficiente para serem consideradas uma luta real. Norris também afirmou que uma luta entre eles nunca foi algo que nenhum dos dois artistas marciais desejasse durante as filmagens de O Caminho do Dragão.
Mas ao longo dos anos, circularam rumores de que Bruce Lee e Chuck Norris teriam tido uma luta secreta de contato total em algum corredor. No entanto, com base nas próprias declarações de Norris, isso provavelmente nunca aconteceu. Ainda assim, a especulação persiste, alimentada pela luta que eles protagonizam em O Caminho do Dragão e pelas impressionantes habilidades de ambos os lutadores. Quem venceria se Chuck Norris e Bruce Lee se enfrentassem em uma briga? Bruce Lee e Chuck Norris são os artistas marciais mais renomados da história. Tanto Lee quanto Norris impactaram profundamente a comunidade das artes marciais e inspiraram muitos a seguir sua paixão por elas. Dada a influência que exerceram, a comparação entre os dois ícones é quase inevitável, especialmente porque treinaram juntos em determinado momento. Isso levou muitos a se perguntarem o que teria acontecido se Bruce Lee e Chuck Norris tivessem lutado no auge de suas carreiras. Quem teria saído vitorioso e por quê? Ambos nasceram em 1940 e seguiram trajetórias de carreiras semelhantes até a trágica morte de Lee em 1973. O legado de Bruce Lee começou com a popularização das artes marciais repletas de ação. Como alguém que ousou dominar múltiplos estilos de artes marciais, ele inspirou muitos a irem além dos limites da tradição e a experimentarem novos métodos. Essa busca levou à criação do Jeet Kune Do, uma filosofia de artes marciais única e poderosa. Lee não treinou seu corpo apenas para obter força. Ele treinou sua mente e seus reflexos, tornando-se um dos lutadores mais rápidos e adaptáveis de sua época. A primeira luta pública de Lee aconteceu durante sua adolescência em Hong Kong, quando participou de um torneio de boxe ocidental. Para se preparar, ele teve aulas de boxe ocidental para aprimorar suas habilidades. Sua escola organizava torneios todos os anos, e em seu primeiro ano, ele surpreendeu a todos ao derrotar o então campeão Gary Helms na final. Mas antes de aprender boxe, Bruce já havia treinado Wing Chun Kung Fu com Wong Shan Leong Gibman. Wong ajudou Bruce a adaptar suas técnicas de Wing Chun às regras do boxe, mas no fim das contas, foram a incrível velocidade de seus socos e seus golpes únicos que desestabilizaram Gary. Segundo os espectadores, Helms apanhou como Rocky, recusando-se a ficar no chão. A luta se estendeu por vários rounds, mas como Helms havia sido derrubado tantas vezes, Lee acumulou pontos suficientes para vencer por decisão. A vitória de Bruce Lee sobre Gary Helms foi a primeira e última vez que ele participou de uma competição, mas o motivo de ele nunca mais ter competido permanece um mistério até hoje. No entanto, fora do ringue, Lee não era estranho ao combate real. Crescendo em Hong Kong, ele frequentemente se envolvia em brigas de rua, o que o levou a começar o treinamento em artes marciais aos 15 anos. Seus mestres de Wing Chun trabalharam para refinar suas habilidades, visando o aprimoramento pessoal. Mas Lee naturalmente se sentia atraído pelo combate real sem regras. Ele se sentia mais confortável em lutas imprevisíveis e de alto risco do que em competições estruturadas por vitórias e glória. Uma perspectiva que eventualmente moldou a filosofia do Jeet Kune Do. Agora temos Chuck Norris. Após o ensino médio, Norris seguiu um caminho diferente. Ele se alistou na Força Aérea e foi designado para a Coreia, onde começou a estudar Tang Soo Do. Quando retornou aos Estados Unidos, trabalhou para a Northrop Aviation, enquanto dava aulas de karatê nas horas vagas. Em 2 anos, ele passou a se dedicar ao ensino em tempo integral e eventualmente dirigiu várias escolas de artes marciais. Ambos eram lutadores excepcionais, cada um com abordagens um tanto diferentes para as artes marciais. Mas quando se trata de uma batalha entre Bruce Lee e Chuck Norris, no auge de suas carreiras, quem teria levado a melhor? Muitos argumentam que Norris sairia vitorioso, visto que sua carreira nas artes marciais durou cerca de 10 anos. Embora tenha perdido seus 3 primeiros torneios, ele nunca mais perdeu depois disso. Em 1966, ele já havia conquistado o Campeonato Nacional de Karatê e o Campeonato All-Star. No ano seguinte, ele se tornou campeão mundial de karatê na categoria peso médio e campeão americano de karatê. Em 1968, ele se tornou campeão mundial profissional de karatê na categoria peso médio. Quando se aposentou em 1974, o fez como campeão profissional invicto de karatê de contato total
na categoria peso médio. Norris era um faixa preta altamente habilidoso com inúmeros títulos em artes marciais. Ele desempenhou um papel significativo no pioneirismo do karatê de contato total nos EUA e, posteriormente, fez a transição para uma carreira de sucesso em filmes de ação. Ao longo dos anos, ele conquistou faixas pretas em jiu-jitsu, judô e karatê, expandindo continuamente sua expertise. Após trabalhar com Bruce Lee em um filme, Norris se inspirou a desenvolver seus próprios filmes de ação que se tornaram extremamente populares ao longo da década de 1980. Enquanto alguns argumentam que Norris sairia vitorioso, outros acreditam que Bruce Lee teria derrotado Chuck Norris em uma luta devido à sua velocidade. No entanto, a velocidade por si só não determina a vitória. O velocista mais rápido nem sempre é o melhor atleta em geral e em esportes de combate como o PF, LUFC e MMA. O lutador mais forte ou mais rápido nem sempre vence. Por exemplo, Chuck Norris lutou contra Joe Louis, um dos maiores lutadores de karatê de todos os tempos, 4 vezes e perdeu apenas uma. Essas lutas seguiram regras de competição e não o estilo sem regras do UFC, mas ainda assim demonstraram a habilidade técnica e a adaptabilidade de Norris. Na cultura contemporânea, Bruce Lee é frequentemente visto como uma figura quase mítica com habilidades sobre-humanas. Enquanto isso, Chuck Norris continua sendo respeitado nos círculos de artes marciais, embora sua imagem na cultura pop tenha se tornado mais um meme com histórias exageradas que o transformaram em uma figura satírica. Ironicamente, embora Norris tenha um histórico de lutas competitivas muito mais substancial, foi Lee quem se tornou o símbolo global de um mestre de Kung Fu. Até hoje, o debate sobre quem venceria uma hipotética luta entre Bruce Lee e Chuck Norris permanece sem solução. Muitos acreditam que a velocidade de Lee, algo que o próprio Norris elogiou frequentemente, lhe daria vantagem. Outros argumentam que a força e o porte físico de Norris como campeão de karatê lhe permitiriam superar a lenda do Kung Fu. Embora seja evidente que o personagem de Bruce Lee venceu em O Caminho do Dragão, uma luta real entre Bruce Lee e Chuck Norris em seus auges físicos provavelmente teria sido uma batalha acirrada. Cada lutador possuía um conjunto de habilidades únicas que poderiam neutralizar as do outro. A velocidade e a adaptabilidade de Lee contra a força e a expertise em karatê de Norris. Até hoje, Norris se mostra evasivo quando questionado se eles já lutaram fora dos treinos ou quem teria vencido se tivessem lutado. Como resultado, o debate sobre um hipotético confronto entre Bruce Lee e Chuck Norris continua mesmo décadas após o icônico embate nas telas. O que Chuck Norris disse sobre Bruce Lee? Olhando para trás em suas carreiras, poucos, ou talvez nenhum, podem igualar sua pura determinação e domínio das artes marciais. Bruce Lee era um talento nato diante das câmeras, alcançando fama mundial com a explosão da febre das artes marciais. Enquanto isso, a jornada de Norris rumo ao estrelato foi mais gradual. Mas seu grande sucesso veio após sua inesquecível colaboração com Lee. No filme, Lee interpretou Tang Long, um habilidoso artista marcial enviado para proteger o restaurante de sua família de criminosos locais. Chuck Norris interpretou Colt, um temível lutador do Oeste, recrutado pelos vilões como sua última esperança contra a força imparável de Lee. O confronto entre eles no Coliseu Romano foi uma obra-prima cinematográfica. 10 minutos de pura intensidade, onde cada golpe, bloqueio e contra-ataque foi executado com precisão. Para os fãs de artes marciais, aquilo não era apenas uma cena de luta. Era um confronto lendário entre dois mestres do mundo real. Na época, Norris estava fazendo sua estreia no cinema, e ver um ator ocidental em um papel tão dominante nas artes marciais foi uma surpresa emocionante para o público. Embora o personagem de Bruce Lee tenha vencido a luta no final, a atuação de Norris deixou uma impressão duradoura. O Caminho do Dragão não foi apenas um sucesso, foi um fenômeno. Na época de seu lançamento, tornou-se o filme de maior bilheteria da história de Hong Kong, mantendo esse recorde até que outro filme de Bruce Lee o superasse no ano seguinte. O sucesso financeiro do filme foi impressionante, considerando seu orçamento modesto. Em uma rara entrevista que ressurgiu,
O próprio Chuck Norris refletiu sobre seu impacto. Aquele filme custou $145 mil americanos para ser produzido, lembrou ele. Arrecadou mais de $60 milhões americanos no mundo todo. É incrível, não é? Ajustado pela inflação, esse número ultrapassa os $700 milhões americanos, um testemunho da influência duradoura do filme e do poder absoluto dos nomes de Lee e Norris. A luta entre Lee e Norris no Coliseu permanece uma das batalhas de artes marciais mais icônicas já registradas na tela. Não havia truques, cadeiras voadoras, cabos ou efeitos especiais extravagantes. Dois verdadeiros artistas marciais envolvidos em um teste puro de habilidade, velocidade e força. Foi cru, intenso e brilhantemente coreografado. Quando o personagem de Lee finalmente saiu vitorioso, deixando o grupo de Norris imóvel no chão, o público ficou boquiaberto. O realismo do duelo levou muitos a acreditar que os dois homens tinham uma rivalidade real fora das telas. A maneira como lutavam, a precisão, a força bruta por trás de cada movimento pareciam reais demais para serem apenas mais uma cena coreografada. Os fãs especularam por anos, questionando se o lendário confronto era alimentado por uma competição pessoal. Mas na realidade, Lee e Norris eram amigos e parceiros de treino, apesar dos rumores persistentes de uma rivalidade real. Bruce Lee e Chuck Norris tinham um forte respeito mútuo construído ao longo de anos de treinamento juntos. Eles treinaram juntos em diversas ocasiões, com Norris frequentemente maravilhado com a velocidade e precisão incomparáveis de Lee. Lee, por outro lado, nunca hesitou em demonstrar confiança. Em uma entrevista, ele afirmou de forma memorável que lutar contra artistas marciais renomados como Joe Louis, Mike Stone e até mesmo Chuck Norris era como lutar contra crianças. No entanto, quando Norris falou sobre o tempo em que lutaram juntos, ele só demonstrou admiração por Lee. Ao refletir sobre O Caminho do Dragão, ele disse: "Gostei muito de trabalhar com Bruce Lee no filme. Foi muito divertido. A cena de luta é considerada a cena de luta clássica de artes marciais de todos os tempos. É ótimo participar de uma cena de luta que todos adoram. Aquela lendária batalha no Coliseu ainda é considerada uma das melhores sequências de luta já filmadas. Mas o que a torna ainda mais notável é a forma como foi filmada. A equipe não tinha as permissões necessárias para filmar no local histórico. Então, Lee teve que tomar as rédeas da situação literalmente. Subornando funcionários, ele conseguiu comprar para a equipe apenas 1 hora para capturar o duelo épico. Cada movimento, cada golpe tinha que ser preciso. Não havia segunda chance. O resultado, uma obra-prima cinematográfica que permanece como referência em coreografia de artes marciais. Mesmo décadas depois, nenhuma cena de luta conseguiu igualar sua intensidade, autenticidade e poder bruto. Mas há um detalhe oculto daquela lendária cena de luta que permaneceu em segredo por anos. O próprio Chuck Norris o revelou em uma entrevista. Há uma cena em que eu jogo Bruce no chão e ele agarra os pelos do meu peito e os arranca. Recebi uma carta de um homem que diz que ele e seu filho viram O Caminho do Dragão 26 vezes. Ele pergunta: Bruce realmente arrancou os pelos do seu peito? Se ele fez isso, você é realmente um craque. Aquele momento, embora aparentemente pequeno, tornou-se um dos muitos detalhes brutos e sem filtros que tornaram a luta no Coliseu tão icônica. Ao contrário das brigas coreografadas de Hollywood, a filosofia de Bruce Lee era manter a realidade misturando o espetáculo cinematográfico com técnicas de combate reais. Norris nunca se furtou a elogiar Lee, chamando-o de um oponente formidável, com físico e técnica impecáveis, e acrescentando que sua confiança e sagacidade eram deslumbrantes, às vezes até mesmo debilitantes para os outros. Mas o que realmente diferencia essa luta de qualquer outra é a forma como foi filmada sob o olhar atento de guardas subornados em um canto proibido do Coliseu de Roma. O que deveria ser um filme para o mercado asiático se tornou uma sensação internacional graças a essa sequência de tirar o fôlego. Filmada em longos planos sequência, a luta permitiu que o público absorvesse cada movimento, cada contra-ataque, cada respiração. Foi um combate poético puro, algo que só poderia acontecer com 2 mestres em suas respectivas áreas, se desafiando para fazer história, seja no âmbito jurídico ou não.
A vida amorosa de Chuck Norris. Chuck Norris teve uma vida tão intrigante fora das telas quanto os personagens que interpreta nelas. Embora muito se saiba sobre suas conquistas profissionais, sua vida pessoal, particularmente seus relacionamentos, não é tão divulgada. A jornada de Chuck Norris com Diane Holchuk começou de uma forma tipicamente romântica. Namorados desde o ensino médio, a história deles começou quando Norris ainda era um estudante do penúltimo ano. A simplicidade e a inocência do amor adolescente evoluíram para um compromisso para a vida toda quando Norris, vestindo seu uniforme da Força Aérea, casou-se com Diane em dezembro de 1958 em Torrance, Califórnia. O casamento marcou o início de uma união que enfrentaria os inevitáveis altos e baixos da vida juntos. O casamento coincidiu com as primeiras dificuldades de Norris muito antes de ele se tornar um nome conhecido por todos. Enquanto servia na Coreia do Sul a serviço da Força Aérea dos EUA, ele descobriu sua paixão pelas artes marciais. Eu mal conseguia engolir. E ele disse, "Oh, me desculpe, eu não queria fazer com tanta força." Mas ele acabou conquistando a faixa preta em Tang Soo Do. Ao retornar aos Estados Unidos, Norris dedicou-se ao treinamento e à competição em torneios de karatê, trilhando lentamente um caminho rumo ao sucesso. À medida que sua carreira nas artes marciais florescia, o mesmo acontecia com sua vida familiar. Chuck e Diane tiveram 2 filhos, Mike e Eric, que cresceram vendo o pai ascender de um disciplinado artista marcial a um astro internacional de filmes de ação. Apesar das crescentes exigências da carreira de Norris, que incluíam a abertura de escolas de karatê, o treinamento de celebridades e, eventualmente, a transição para Hollywood, o casal permaneceu firme ao longo dos anos. No entanto, a fama muitas vezes traz seus próprios desafios. À medida que o estrelato de Norris disparava com filmes como O Caminho do Dragão e O Octógono, bem como sua atuação lendária em Walker, Texas Ranger, as pressões de Hollywood cobraram seu preço em seu casamento. Após 30 anos juntos, Chuck Norris e Diane Holchuk se divorciaram em 1988. Embora a separação tenha marcado o fim de um longo capítulo na vida pessoal de Norris, o tempo que passaram juntos moldou grande parte de sua trajetória inicial. Apesar do fim do casamento, Norris sempre expressou profundo respeito por Diane e pela família que construíram. Sua vida pessoal continuou com um novo capítulo quando ele se casou com Gina O'Kelly em 1998 e o casal mais tarde teve gêmeos. Gina O'Kelly entrou na vida de Chuck Norris como uma lufada de ar fresco, trazendo consigo uma nova perspectiva e amor. Ao contrário do romance juvenil que caracterizou seu primeiro casamento, o relacionamento de Norris com O'Kelly foi marcado pela maturidade, respeito mútuo e valores compartilhados. O ator e artista marcial conheceu O'Kelly pela primeira vez em 1997 durante um jantar romântico com outra pessoa. Mas depois de ela ter feito uma pequena participação em seu programa Walker, Texas Ranger, no dia seguinte, ele a convidou para sair. Um ano depois, o casal se casou. E em 2001, tiveram gêmeos, o filho Dakota e a filha Dana Lee. Ao longo dos anos, eles têm sido inseparáveis, viajando pelo mundo, participando de eventos importantes e até estrelando comerciais juntos. Gina tem sido uma força importante na vida de Norris, apoiando sua filantropia e copresidindo sua organização sem fins lucrativos. Em 2021, ele usou o Facebook para elogiá-la, chamando-a de esposa e mãe maravilhosa e uma empresária incrível com habilidades multitarefa extraordinárias. Além da vida pessoal, Gina também deixou sua marca na indústria do entretenimento. Ela participou do programa Praise the Lord ao lado de Norris. Teve uma participação especial na sitcom Yes Dear e, claro, fez parte do elenco de Walker, Texas Ranger. Hoje ela não é apenas a maior fã de Chuck Norris, mas também madrasta de seus 3 filhos, Mike, Dana e Eric. Gina O'Kelly não é apenas a mulher ao lado de Chuck Norris. Ela construiu uma carreira impressionante por conta própria. Começando como modelo, ela eventualmente migrou para a televisão, conseguindo um papel em Walker, Texas Ranger e aparecendo ao lado de Norris. Ela até fez uma participação especial na sitcom Yes Dear de 2003, onde Norris também atuava.
Agora, O'Kelly entrou para o mundo dos negócios como CEO da Ceforce, uma empresa de engarrafamento de água que ela e Norris fundaram em 2015. Mas o impacto deles vai além dos negócios. Eles são profundamente comprometidos com a filantropia. Norris lançou originalmente a Kick Drugs Out of America Foundation em 1990. E em 2003, o casal a renomeou como Kickstart Kids. Essa organização sem fins lucrativos usa o karatê para empoderar jovens incutindo disciplina e caráter. Já alcançamos mais de 100 mil crianças. E os avanços que vimos significam tudo para nós, disseram a New Beauty em 2023. A paixão deles pelo serviço comunitário não os deteve, seja participando de eventos como a Wizard World Comic Con em 2017 ou marcando presença na corrida AAA Texas 500 da NASCAR Sprint Cup Series com amigos famosos como Dennis Quaid e Jim Morris Norris e O'Kelly, continuam sendo uma dupla dinâmica tanto em suas carreiras quanto em suas vidas profissionais. O relacionamento de Chuck Norris e Gina O'Kelly não se resume a negócios e filantropia. Eles realmente adoram passar tempo juntos. Seja viajando, se exercitando ou simplesmente desfrutando de um momento tranquilo em seu rancho, eles aproveitam ao máximo cada dia. Em maio de 2022, Norris compartilhou um vislumbre de suas aventuras, publicando uma foto do casal em Santa Cruz, Califórnia, no Instagram com a legenda "Que dia maravilhoso em Santa Cruz com minha linda esposa". É evidente que ele está apaixonado. Suas redes sociais estão repletas de homenagens sinceras a O'Kelly por seu aniversário em agosto de 2022. Ele postou: "Feliz aniversário para a mulher mais incrível com a qual Deus poderia ter me abençoado. Gina, eu te amo mais do que as palavras podem descrever". E quando eles comemoraram seu 23º aniversário de casamento em novembro de 2021, ele compartilhou uma foto dos dois se abraçando, escrevendo: "Meu amor, minha vida, minha melhor amiga, meu mundo. Feliz 23º aniversário para minha linda esposa com quem Deus me abençoou quando nos conhecemos há 25 anos. Eu te amo com todo o meu coração". Além do romance, eles compartilham um compromisso com a saúde e o bem-estar. Em entrevista à revista New Beauty, o casal explicou como incorpora hábitos saudáveis à sua rotina diária. "Tentamos encaixá-los ao longo do dia. Coisas como caminhar no nosso rancho, meditar e orar e malhar juntos. Envelhecer com saúde é uma das nossas prioridades em comum. Por isso desenvolvemos rotinas diárias para nutrir bem nossos corpos e nos manter ativos. Claro que até os casais mais em forma têm seus prazeres secretos, embora sigam a alimentação consciente. Geralmente evitando comer depois das 18 horas para acordar com energia, às vezes quebram a regra para uma sobremesa no final da noite. E o café esse é um item indispensável no Rancho Norris. A boa forma sempre foi uma parte importante da vida de Norris, e ele é fã de longa data da Total Gym, tendo participado de comerciais e infomerciais da marca. O'Kelly até participou de um deles, provando mais uma vez que são o casal perfeito, seja na área da saúde, nos negócios ou no amor. Qual dos filmes de Chuck Norris é o seu favorito? Além disso, se Chuck Norris e Bruce Lee entrassem numa briga, quem você acha que sairia vitorioso? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E clique no próximo vídeo na sua tela. Você não vai querer perder.